Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Protagonismo em Ação, Conceitos de Qualidade na Educação Infantil. Essa série, produzida pelo LEPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, apresenta conceitos que viabilizam uma educação infantil de qualidade. Os conceitos de qualidade na educação infantil possuem múltiplas dimensionalidades e nessa série iremos focar na dimensão curricular. Ao todo, serão apresentados 5 conceitos de qualidade. São eles: aprendizagem baseada no brincar e ampliação da aprendizagem, boas oportunidades de aprendizagens, mediação do professor, questões abertas e fechadas e adequada ao desenvolvimento. Todos os conceitos citados fazem parte da EAP, Escala de Avaliação de Aprendizagens dedicados à primeira infância. A EAP define esses 5 conceitos-chave de qualidade que estão alinhadas ao que é proposto por uma das principais orientações normativas da área em nosso país, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil. Neste vídeo, vamos apresentar um recorte da conjuntura da educação infantil brasileira, a multidimensionalidade da definição de qualidade e quais são os conceitos de qualidade da educação infantil na perspectiva pedagógica. O Brasil é um país socialmente muito desigual, e grande parte dessa desigualdade resulta das diferentes oportunidades em âmbito de política pública que são oferecidas aos indivíduos e aos seus familiares de conquistar seu próprio bem-estar. E grande parte do nosso potencial humano para uma vida autônoma, para conquistar esse bem-estar, é construído já na primeira infância, porque a nossa capacidade de aprendizagem é elevada e maleável nessa fase. Então, por isso, como aprendemos? Por meio da nossa interação com o meio, entre pares, com pessoas mais experientes e os recursos que estão à nossa volta, por consequência, os diferentes ambientes que as crianças frequentam são também fonte de desigualdade de oportunidade. Então, as crianças precisam frequentar ambientes acolhedores e que tenham intencionalidade pedagógica. E a educação infantil é o local onde os bebês e as crianças passam a maior parte do tempo. E foi a grande aposta da sociedade brasileira de oportunizar ambientes de boa qualidade. Então, para que as crianças, tanto no presente quanto no futuro, elas possam desenvolver todo o seu potencial humano. E a qualidade ela foi constituída como direito, estando na meta 7 do Plano Nacional de Educação e como objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda Educação 2030, que foi acordada em 2015 pelos Estados-membros da Unesco. Mas, infelizmente, nossos dados sugerem que o sistema de educação infantil brasileiro parece ampliar ao invés de reduzir as desigualdades. Então, pesquisadores do LEPS mostram que os impactos do atendimento à creche no Brasil tendem a ser mais positivos para as famílias mais estruturadas em termos socioeconômicos, mesmo dentro da educação pública. Então, ao contrário de outros países que os seus sistemas de educação geram mais equidade entre as crianças, o que torna para a gente urgente a discussão sobre o significado de uma educação infantil de qualidade brasileira. Especialmente no momento que o acesso está acelerado. Então, discutir educação é discutir desigualdades sociais. Os primeiros anos de vida são marcados por serem um período em que o cérebro tem um pico de desenvolvimento. Os cérebros dos bebês, das crianças bem pequenas e pequenas, têm uma capacidade de serem moldados pelas experiências vividas de uma forma que não ocorre em nenhuma outra fase da vida. Boas experiências e estímulos adequados impactam positivamente no desenvolvimento pleno dos seres humanos. Da mesma maneira, as experiências negativas são fatores de risco para o desenvolvimento integral, por conta dessa enorme maleabilidade cerebral que eu falei anteriormente. Por isso, a atenção dada aos pequenos precisa ser para além de aspectos básicos para suprir necessidades fisiológicas, como, por exemplo, uma boa alimentação. Outros fatores tão importantes quanto para o desenvolvimento saudável das crianças são o afeto e a brincadeira. Tendo isso em mente, evidências científicas de várias áreas apontam que a primeira infância é uma etapa primordial para a formação de alicerces para a aprendizagem.
Acho que a primeira coisa que precisa ser dita quando a gente fala de definir qualidade é que diferentes características podem ser consideradas como qualidade em diferentes contextos. O que é qualidade na educação infantil vai se relacionar profundamente com aquilo que é acordado como sendo sua função ou sua missão, podemos dizer assim. E essa missão sempre vai ser definida a partir do contexto sócio-histórico em que ela está inserida. Isso quer dizer o quê? Que, em geral, oferecer um serviço educacional de qualidade se refere a cumprir, de modo satisfatório, uma missão específica que tenha sido atribuída por um grupo social de seu contexto. E esse processo de definição pode ocorrer de diversas formas. No Brasil, por exemplo, tem diversos documentos e normas oficiais que descrevem o que é esperado para a educação infantil em relação à qualidade. Alguns desses documentos são, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que trouxeram oficialmente as interações e as brincadeiras para o centro do debate, os Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, que trazem princípios e parâmetros para diferentes profissionais que atuam na educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular foca no âmbito pedagógico e lista objetivos de aprendizagem divididos em campos de experiência e embasados por direitos de aprendizagem. Os indicadores da qualidade na educação infantil, também conhecido como os INDICs, servem ao propósito de orientar processos de autoavaliação nas unidades educacionais que atendem a educação infantil, enquanto o CAC vai demonstrar valores e um cálculo para o custo aluno-qualidade inicial, dentre outros documentos também, sendo que todos eles vão trazer referências para o trabalho dos profissionais da educação infantil relacionado a diferentes âmbitos ou aspectos ou dimensões, o que nos leva a ressaltar outro aspecto que é considerado na definição de qualidade, a dimensionalidade que esse conceito tem. Quando a gente fala de qualidade na educação infantil, a gente precisa levar em consideração diferentes dimensões. Então, a gente concorda que para a qualidade ser discutida em sua integralidade, é preciso considerar a relação entre os aspectos estruturais e materiais, que a gente chama de insumos, e os aspectos processuais, que são os processos. Nesse sentido, a gente pode dizer que para uma unidade ter uma boa qualidade, não é suficiente que ela tenha uma boa infraestrutura ou receba somente os insumos necessários. Se as práticas adotadas ali dentro forem inadequadas, elas podem ser até prejudiciais ao desenvolvimento ou à saúde das crianças. E seguindo a mesma lógica, boas práticas precisam de ambientes adequados para serem desenvolvidos. Uma instituição de qualidade precisa ter uma estrutura predial compatível com seus objetivos, uma equipe qualificada para o trabalho a ser realizado, precisa ter também segurança e alimentação adequadas e uma gestão escolar democrática, que conte com a participação ativa das famílias e os membros da comunidade do seu entorno. Atualmente, apesar dos INDICs servirem aí ao propósito da autoavaliação e o Plano Nacional de Educação prever a realização de avaliações na educação infantil a cada 2 anos, há poucas iniciativas de avaliação em larga escala da qualidade dos processos adotados na educação infantil brasileira. A ausência de ter dados como esses coletados sistematicamente dificulta a adoção de uma abordagem conhecida como políticas públicas baseadas em evidências, que permite que os gestores tomem decisões mais embasadas, evitando ou diminuindo o desperdício de dinheiro público. Em um estudo de 2019 realizado pelo LEPS, com apoio da Fundação Maricília Souto Vidigal, nós observamos uma relação positiva entre o desenvolvimento das crianças e um indicador global de processos pedagógicos, que incluía dimensões que mediam as interações entre professores e crianças. Esses dados mostravam, inclusive, um impacto positivo no desenvolvimento se uma criança mudasse de uma unidade de educação de baixa qualidade para uma de alta qualidade. Ainda, quando nós falamos de oportunidade de aprendizagem, outros estudos mais recentes do LEPS, de forma preocupante, seguem encontrando dados que demonstram o quanto a desigualdade na qualidade do atendimento oferecido às crianças na educação infantil. São nas interações entre crianças e professores, crianças e crianças com o ambiente, que de fato se materializam essas oportunidades de aprendizagem que proporcionarão o desenvolvimento. Dentre os principais preditores de aprendizagem estão precisamente a existência de interações pedagógicas que deem protagonismo e respeitem os ritmos das crianças. A dificuldade de se tratar com profundidade das questões pedagógicas possivelmente se deve a vários fatores, e eu vou destacar 3 aspectos. O primeiro é a multiplicidade de concepções e métodos existentes na educação infantil e a diversidade de valores culturais presente em um território tão grande e vasto quanto o nosso Brasil. O segundo é o embate tradicionalmente existente entre um segmento da educação
que defende que a pré-escola tem como única finalidade o preparo para o ensino fundamental, e um outro segmento que defende que as especificidades dessa faixa etária justificam outras abordagens e finalidades. E ainda tem-se um terceiro debate, que também é bastante acirrado, entre um grupo pragmático, que acreditam que para garantir plena igualdade de oportunidade a todos devem ter material estruturado igual para todos, ou por considerar que a qualidade do trabalho dos professores é baixa, que o seu melhor uso seria implementar propostas totalmente protocoladas. E aí temos um outro grupo, que acreditam que as diferentes culturas e contextos existentes no Brasil, mesmo entre escolas de um mesmo município, necessitam justamente de uma formação de professores mais potentes e que os professores possam ter autonomia e capacidade de criar estratégias pedagógicas que são alinhadas a essas prioridades, da comunidade em que atuam. Então, o lançamento da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela deu parâmetros, para esse debate. Ela tem orientações também das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que estabelecem, prioridades do que a sociedade brasileira quer para a educação infantil. Mesmo que ainda caiba muitos aprimoramentos e discussões em relação à BNCC, o que nós vamos discutir nesta série é o que são esses conceitos de qualidade que partem dessa perspectiva curricular, que é aquilo que a sociedade com diferentes atores pactuou como qualidade. E aí nessa série faremos um recorte para a questão pedagógica, tá? Vale destacar que a Base Nacional não é em si um currículo que direciona o que deve ser ensinado, mas ela é uma referência para a elaboração dos currículos escolares dentro dos seus contextos, assim como também as avaliações e as propostas pedagógicas. Como dissemos, a qualidade é um conceito não estático e definido de maneira dialógica. Por esse motivo, essa resposta pode ser encontrada em diversos lugares, como por exemplo nos documentos que a gente mencionou. Especificamente aqui no contexto dos estudos realizados pelo LEPS, a gente trabalha com uma proposta conceitual focada na aprendizagem baseada no brincar. Para adotar essa proposta, em 2019, realizamos o processo de adaptação de uma escala, a escala de avaliação nos ambientes de aprendizagens dedicados à primeira infância, que é um instrumento que avalia a qualidade das práticas pedagógicas e outros aspectos dos ambientes de educação infantil. Eu fui uma das integrantes do grupo que realizou essa adaptação, junto com a pesquisadora Marisa Ferreira, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, representada principalmente pela Beatriz Abuchain, que nos acompanhou durante todo o processo, e também parceria com algumas redes de educação, em especial a do município de São Paulo. Com o objetivo de alinhar essa escala ao contexto nacional, foram feitas adequações semânticas e epistemológicas, considerando os princípios da Base Nacional Comum Curricular, os INDICs e os parâmetros nacionais da educação infantil. Por esse motivo, os conceitos-chave de qualidade que embasaram a elaboração da escala são coerentes com a missão da educação defendida pela BNCC. Nesta série, eles serão apresentados seguindo uma organização didática com o objetivo de disseminar importantes conceitos de qualidade da educação infantil, que são aprendizagem baseada no brincar, oportunidades de aprendizagens, a mediação do professor ou da professora, o uso de perguntas abertas nas práticas pedagógicas e a adequação ao desenvolvimento das crianças. Nos vídeos, nós iremos discutir o que são esses 5 conceitos, mostrando como eles dialogam com a BNCC e como podem ajudar no debate sobre as práticas pedagógicas na educação infantil. A BNCC, ela coloca que a missão da educação, de modo geral, ela assume o compromisso de transformar as crianças e jovens em cidadãos ativos na sociedade. Então, as condições educativas, elas precisam levar em conta os interesses e necessidades dos aprendizes para que, de fato, isso ocorra. Porque isso torna significativo para eles esse processo de aprendizagem e é o que a gente chama, do estudante no centro da aprendizagem. Já no contexto da educação infantil,
a prioridade é ampliar as aprendizagens das crianças quanto ao repertório cultural e científico, levando em consideração que as propostas das crianças, então, porque elas já são capazes de intervir em seu meio. Então, as estratégias devem oportunizar a aprendizagem em que os bebês e as crianças possam ter seus direitos de aprendizagem resguardados. Então, o direito de conviver, de brincar, de explorar, participar, expressar e conhecer-se. Então, para levar para vocês como fechamento essa discussão, a gente tem que discutir o que é qualidade e como isso materializa no currículo, o protagonismo da criança e o respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem, assim como também o respeito aos valores culturais de cada pessoa. Você assistiu ao primeiro vídeo da série que apresenta um recorte da conjuntura da educação infantil brasileira. Assista aos outros episódios da série e conheça os 5 conceitos de qualidade na educação infantil. Essa série busca contribuir para a construção de políticas públicas que garantam o direito de uma educação infantil de qualidade. Até o próximo vídeo!